Pessoal, notícia urgente novamente, estamos cobrindo todos os eventos pré-posse de Trump, o baile e tudo, e Elon Musk acaba de fazer uma declaração bomba, é isso mesmo, será muito simples interferir na política do Brasil, tudo isso e muito mais para você agora no nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, te convido a curtir esse vídeo agora para você não esquecer, deixar aquele joinha, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever, que nos ajuda muito. A esquerda está tentando derrubar o nosso canal e a gente precisa da sua ajuda nesse momento. Começando com essa imagem maravilhosa. Amanhã acaba a Apple, não vou falar o nome aqui para o vídeo não cair, e baseado nessa imagem eu pergunto a você, você acredita que com Trump assumindo, Bolsonaro conseguirá disputar as eleições de 2026? O que eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu acho que sim, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, começando com um vídeo de Carlos Cauty da Revista Oeste, em que ele mostra como vai ser simples interferir na política do Brasil, a declaração de Elon Musk, tudo isso e muito mais para você. Assista esse vídeo que eu já volto com todo esse burburinho que está acontecendo. Tem um interesse muito grande para todo o hemisfério ocidental, né? Ou seja, do México até a Terra del Fuego, e vai olhar para o Brasil com muita atenção. A foto que ela mostrou do Alexandre de Moraes em plena Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, uma audição pública, é para os Estados Unidos inteiros verem quem que é o problema, quem que é a base, a raiz do problema aqui no Brasil, das violações sistemáticas da Constituição brasileira. Isso foi muito importante, foi um gesto mais do que simbólico, foi um gesto prático, porque agora todo mundo sabe que temos sim um problema no Brasil, temos um ministro, um juiz da Corte Suprema Brasileira que não está respeitando a lei. O passo seguinte é se perguntar o porquê e o que fazer, se isso também envolve as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, se isso merece também, por exemplo, uma revisão dos acordos de cooperação econômica, cooperação militar, cooperação diplomática, se isso envolveria também a aplicação de algum tipo de punição também para o Brasil, para o governo brasileiro. Então, é isso que todo mundo está de olho, todo mundo está esperando o que pode acontecer e o que o Senado e o governo americano decidirão para fazer frente a essa situação. Seria muito simples, é só indicar que o Brasil está violando o Pacto Interamericano de Direitos Humanos e com isso os Estados Unidos teriam o direito legal, jurídico, de aplicar algum tipo de retaliação e dizer, não, isso não está certo e temos o direito de responder desta outra forma. Há várias questões que poderiam ser, por exemplo, enviar no Brasil um embaixador que, lembramos, é escolhido pelo presidente americano, particularmente assertivo. Ele tem o poder de fazer isso. É só enviar para o Brasil alguém que, cada vez que tem um abuso por parte do Supremo, levante a mão e publicamente fale isso não está correto. O Brasil fazer o quê? Vai declarar a pessoa não grata para criar ainda mais problemas nas relações bilaterais? Ou seja, está ainda tudo começando. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza não se esperam tempos fáceis para o Palácio do Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Um detalhe, os ministros do Supremo sempre adoraram dar aquela palestrinha em Nova York, passar aquelas férias em Miami, investir nos Estados Unidos, passar temporadas de férias. Nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, não me consta que alguém foi palestrar nos Estados Unidos, né, desde que era claro que Donald Trump iria ganhar a eleição, ou desde que a deputada mostrou a foto do ministro Alexandre de Moraes dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, o vento está mudando e alguém lá em Brasília está percebendo isso. Pois é, pessoal, simples assim. E olha só, amo a Javier Milei. Acaba de sair no Jornal da Argentina essa declaração que Elon Musk acaba de fazer para Javier Milei. Aqui, ó, comprovando para vocês, Elon Musk, amo @Javier Milei, o discurso que ele fez de direita, conservador e mostrando que ele quer fazer as reformas. Conquistou literalmente Elon Musk, que fez essa declaração de amor a Javier Milei, a sua postura, e quanto mais ele declara isso, mais ódio ele tem da política que está acontecendo aqui no Brasil, se é que pode se chamar de política, nem democracia a gente pode saber. Então, pessoal, a coisa vai ficar muito feia. Essa declaração dele aqui está repercutindo na Argentina inteira. A Argentina virou protagonista mundial, mesmo saindo da crise. Agora, né, tá numa crise, mas está saindo a passos largos. E aqui, esse reconhecimento a Javier Milei, que está fazendo um trabalho simplesmente brilhante na Argentina. E olha só essa notícia, pessoal. Sabe quem que é a Luísa Trajano, né? Isso, ela mesmo, aquela mulher forte do governo Lula, que é dona do Magazine Luiza. Presta atenção nesse envolvimento do governo com ela. Ministério Público de São Paulo aponta a suposta manobra do Magazine Luiza e Itaú para burlar normas trabalhistas. Olha só o Partido do Trabalhador. Ela aqui, ó, Luísa Trajano, junto com a Esbanja. Ela aqui junto com o presidente Lula
e ela faz parte do conselhão. Isso mesmo, aquele pessoal que leva dinheiro para dar conselhos que não vão para lugar nenhum, que o governo já gastou 2,2 bilhões já com isso. E olha só a denúncia. Denúncia apresentada pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo aponta um suposto esquema fraudulento para burlar normas trabalhistas em lojas do Magazine Luiza de todo o país. A parceria entre Magazine Luiza e o Itaú, Luizacred chama, oferece serviços como empréstimos pessoais, consignados, cartões de crédito e títulos de capitalização e conta com cerca de 7 mil funcionários. Mas olha só o absurdo. O problema, no entanto, estaria na forma de contratação dos trabalhadores. Instalados dentro das lojas das redes varejistas, os funcionários da Luizacred oferecem serviços típicos de um banco tradicional e, por isso, acessam sistemas do Banco Itaú. No entanto, são registrados como vendedores do Magazine Luiza, olha só, na categoria de comerciários do varejo, e não como bancários ou financiários. Isso porque as duas últimas agora que eu falei, categorias, elas contam com salários bem maiores e jornadas de trabalho menores. Olha o Partido Trabalhador com quem ele está lá, tem mais, olha só. Os produtos financeiros oferecidos pela Luizacred vão além do cartão para a compra de produtos do Magazine Luiza, incluindo o crédito consignado, o empréstimo. A modalidade destinada a aposentados, de acordo com a denúncia, era a mais buscada por funcionários e por orientação dos gestores que cobravam táticas de abordagem agressivas. Eles ainda tinham meta a cumprir. Abre aspas, aproveitem 100% dos clientes aposentados dentro da loja. Não espere ele sentar no Luizacred. Vale até ele e venda o consignado, diz o panfleto anexado nos documentos ao Ministério Público. A denúncia também lista dezenas de decisões trabalhistas apenas no estado de São Paulo, reconhecendo irregularidade na contratação dos funcionários da Luizacred e, em algumas delas, foi reconhecido o vínculo entre a financeira, o Itaú e o Magazine Luiza em condenações determinando o pagamento de encargos e benefícios da categoria dos financiários e bancários de empregados da Luizacred registrados erroneamente, né, ou não, na base da safadeza mesmo, né, vamos ao português. A manobra teria permitido, ainda que de acordo com a denúncia, que o Itaú ampliasse sua rede de atendimento com instalações dentro das lojas do Magazine Luiza com funcionários com remuneração muito abaixo da estabelecida para a atividade e sem acesso aos direitos de quem exerce serviços bancários. Esse é o Brasil, essa é a Luiza Trajano. Mas falando de Luiza Trajano, né, que se intitula como uma super empresária e faz parte do Conselhão, ela já deve estar sabendo disso. Presta atenção. Cláudio Branchieri, ele mostra aqui com dados que não tem como contestar. O Brasil vai quebrar ainda em 2025, não vai chegar em 2026, ia quebrar mesmo. Presta atenção nesse vídeo que vale muito, muito a pena. O presidente Lula, o homem que disse que os livros de economia estavam errados, já perdeu a queda de braço com o mercado. Quando o Lula vem sobre economia, vocês peguem a pipoca e se preparem para se divertir. Não existe na história do Brasil um cidadão que se arvore tanta autoridade para falar sobre economia que entenda tão pouco. Segundo o presidente Lula da Silva, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. O presidente Lula fez a maior expansão fiscal da história do Brasil num primeiro ano de mandato. 1,6% do PIB. Só teve um período que o gasto público aumentou mais que isso, na pandemia. E ele vem querer nos dizer que ele tem responsabilidade fiscal. O dólar a 6,20 e o juro a 15,70 é fruto deste tipo de imbecilidade. Pior, o presidente Lula aumentou o endividamento de 71,7% para 78,6%. O déficit nominal deste país, nos últimos 12 meses, chegou em 1,1 trilhão de reais. 1,1 trilhão de reais, que a custo atual geram 170 bilhões de reais de juros a mais. Esse é o cidadão que vai em rede nacional e diz que tem responsabilidade fiscal. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. Entreguei esse país crescendo 7,5%. O que é um fato, o crescimento? Ele ignora, obviamente, que em 2009 a economia cresceu 0. Portanto, o crescimento grande em 2010 nada mais foi do que o crescimento represado em 2009 que não aconteceu. Mas tu jamais entrega um país numa situação privilegiada entregando a economia brasileira para Dilma. Uma inapta completa que levou o Brasil para a maior recessão da sua história,
Mexeu no juro, a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu no preço da luz, a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu nos preços do gás, sonho da bancada esquerda. Resultado, reprimiu a inflação. Quando veio em 2015, o caos se instalou no Brasil e nós perdemos uma década tentando arrumar o caos. Essa é a situação privilegiada que o Lula deixou o Brasil. Vocês acham que parou a mentira? E não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo, é o governo. Então o senhor avise ao mercado que financia o seu déficit, que ele não precisa lhe prestar dinheiro. Aí o senhor emite em moeda, a inflação vira para 2, 3 dígitos e vocês colapsam a economia de uma vez. Esse é o cidadão que se arvora como autoridade econômica. No final, ele diz que não tem nada errado no Brasil. Todo mundo diz que o problema do Brasil é fiscal. Qualquer um que saiba fazer conta de somar sabe que o problema do Brasil é um só, fiscal. Ele diz que não tem nada de problema fiscal, que o único problema do Brasil é o juro a 12,2%, que não tem sentido. Eu tenho que dizer para o presidente Lula que o juro não está 12,2%, o juro está 15,70%, que é quanto o Tesouro pagou hoje para financiar sua dívida. Ontem, o Banco Central, o Tesouro, emitiu NTNBs pagando 8,21%. Você tem dinheiro sobrando? Eu recomendo, como quem conhece alguma coisa de investimento, que vocês comprem NTNBs. Preço bom, 8,21 significa que o teu capital dobra a cada mais ou menos 8 anos. Vocês sabem quantos por cento dos títulos foram vendidos? 20%. O presidente Lula já perdeu para o mercado não financia mais este governo irresponsável. Não financia mais, porque este governo vai quebrar o país antes de 2026. Ele vai deixar o Brasil com 90% de dívida pública. O presidente Lula, o homem que disse que os livros de economia estavam errados, já perdeu a queda de braço com o mercado. E essa foi basicamente toda a dinâmica da entrevista do presidente Lula. O que aconteceu nos dias seguintes? Circuit breaker, o tempo inteiro. Você sabe o que é um circuit breaker? É quando os juros explodem de maneira tão rápida e o preço sobe tão rápido que aciona um sistema de paralisação das transações para evitar exatamente o ataque especulativo, que é outra falácia. Porque eu vou ter que explicar para a esquerda que não existe ataque especulativo em câmbio flutuante. Mas isso não é nem macroeconomia avançada. É fundamento de economia do primeiro semestre. Não existe ataque especulativo em sistema de câmbio flutuante. Aí a gente vai para as redes sociais e aí nós vamos ver aqui o governo entrando em parafuso. José Guimarães, famoso este, líder do governo. Tinha ninguém melhor? Quem estiver especulando que o dólar vai perder. O presidente já falou isso quando o dólar chegou a 5. Não aposto contra o dólar que você vai perder. Até agora, ninguém que tem dólar na carteira perdeu dinheiro. As medidas de ajuste fiscal vão ser aprovadas sem desidratação. Ele não entendeu ainda que as medidas aprovadas são insuficientes. O Brasil vai quebrar. Alguns dizem que o país que emite dívida em moeda própria não quebra, o que é um fato, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu imprimo moeda. O resultado é a inflação. Esse é o caminho da Argentina. Foi o caminho que a Argentina adotou. Funcionou lá? Não, né? Não funcionou em nenhum lugar do mundo, vai funcionar aqui também. Aí o Paulo Pimenta, nosso amigo aqui do Santa Maria, fez um trabalho terrível na reconstrução do Rio Grande do Sul, uma vergonha. Voltou para a Secom e está sendo rifado para botar no marqueteiro da campanha do Lula. A indústria de fake news está trabalhando para o dólar. Esse cidadão, ele acha que um perfil com 3 mil seguidores tem capacidade de movimentar bilhões de dólares e fazer o dólar sair de 6 para 6,20. É com esse tipo de gente que o Brasil, o futuro dos meus filhos, o futuro dos filhos dos senhores, está na mão. Nós vamos ficar décadas corrigindo os erros e os absurdos de política econômica tomadas por um bando de incompetentes que não faz a mínima ideia do que está fazendo. E o Haddad é o símbolo máximo da incompetência deste governo. Ele conseguiu a proeza, há contato conosco falando de especulação, inclusive jornalistas respeitáveis falando disso. Eu vou falar um troço para vocês. O ministro da Fazenda do Brasil usa como fonte do que está acontecendo com o câmbio jornalista. O cara tem acesso aos gestores de fundo, pode pegar o telefone, ligar para os caras para perguntar o que está acontecendo, ele pergunta para Daniela Lima da Globo News. É isso que eu estou falando? Esse é o cidadão, que é o gestor, ou piloto. Décima, vamos saber qual é que é o número agora. Décima segunda maior economia do mundo. A única boa notícia desse fim de semana é que o Haddad vai sair de férias do dia 2 de janeiro até dia 21 de janeiro. Como o Brasil não vai sentir falta dele, provavelmente o dólar vai melhorar. No dia que o presidente Lula disse que Haddad seria o ministro da Fazenda, eu disse que a maior afronta que o presidente Lula, no seu retorno, que não deveria ter acontecido a este país, era nomear um inapto, um incapaz, um incompetente, como Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Que ele não estava rindo só da minha cara, estava rindo da cara de todos os brasileiros, dizendo que ele não se importava com a vida de vocês. O Brasil, quando o presidente Lula assumiu em 2002, era a 66ª economia do mundo em padrão de vida. Hoje, o Brasil é a 86ª economia do mundo em padrão de vida. Perdemos 20 pontos no ranking. Usando exatamente esta política econômica que nunca funcionou em nenhum lugar.